O artigo 281, esse eu tomei a liberdade de transcrever, eu acho que na íntegra, né, 281 e seguintes aí, que nós vamos abordar hoje, porque é de extrema importância para quem quer advogar nesse mercado com direito de trânsito. É extremamente importante conhecer aí o artigo 281 e agora os seguintes, que alteraram algumas questões para nós na prática. Vamos lá. O artigo 281 não teve alteração, mas eu vou fazer as ressalvas sobre o que eu penso para que fique registrado aqui. Essa aula, como sempre, ela vai ficar disponível provavelmente por pouco tempo, mas para quem faz parte da nossa comunidade, ela vai ficar lá registrada. Artigo 281. Na prática, hoje, eu vejo muito uma questão de que nós temos a infração administrativa e o órgão executivo DETRAN utiliza o processo de suspensão ou de cassação, mas para chancelar o que já existiu na parte administrativa da multa. Aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente vê alguns despachos em que os julgadores e os órgãos recursais entendem que não cabe mais o questionamento sobre o auto de infração nessa fase, a parte de suspensão e cassação. Eu tomo a liberdade de discordar um pouco desse posicionamento e eu vou trazer a fundamentação para vocês aqui. Então, se for útil para vocês, fica a dica, tá? Sobre o que nós vamos comentar agora sobre o artigo 281. Aparentemente, o 281, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Ainda não vou entrar no que eu quero passar, vamos só ler o parágrafo único e o inciso 1º e 2º. O auto de infração será arquivado se o registro julgado insubsistente, se considerado inconsistente ou irregular, e se no prazo máximo de 30 dias não for expedida notificação de autuação. Então, em tese, informações básicas que não foram alteradas, se a notificação não for expedida no prazo de 30 dias, e hoje o que se tem com base na questão da expedição é a postagem junto aos Correios, se não for expedido no prazo de 30 dias da data da infração, em tese o auto de infração tem que ser arquivado. Muitas pessoas falam que o artigo 281 se aplica exclusivamente para a penalidade de multa. Entendo eu que não somente para a penalidade de multa. Por quê? Se o artigo 281 fosse exclusivamente para se aplicar a penalidade de multa, nós teríamos, com base no princípio da legalidade, essa informação no caput do artigo 281. O artigo 281, se fosse para penalidade de multa, viria da seguinte forma: autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código, para aplicação da penalidade de multa e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade de multa cabível. Então, se o artigo 281 fosse exclusivamente para multa, com base no princípio da legalidade, nós teríamos essa observação no caput, e não existe. E aí, se a gente fizer uma outra interpretação, da maneira que eu penso que tem que ser interpretada, nós vamos verificar que a autoridade de trânsito, aqui, na esfera da competência para aplicar a suspensão e cassação, também tem a possibilidade de analisar o auto de infração. E na esfera da competência, ele pode aplicar ou não a penalidade de suspensão ou cassação. Nós não vamos falar em valor pecuniário, mas na esfera da competência na qual ele tem para aplicar a suspensão e cassação, sim. Então, vamos lá, fazendo a leitura do artigo 281, da forma que eu imagino que ela deveria ser feita para a prática. A autoridade de trânsito na esfera da competência estabelecida neste Código. Na esfera da competência estabelecida neste Código, para aplicar penalidades previstas no Código, nós temos lá o artigo 256. O artigo 256, entre outras competências, determina a aplicação de multa,
suspensão do direito de dirigir, cassação da permissão e cassação do direito de dirigir. Então, se a gente fizer um paralelo de que a autoridade de trânsito, na esfera dessas competências previstas no artigo 256 e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto e aplicará a penalidade cabível. Então, se a gente fizer a interpretação do artigo 281 com o 256, a autoridade de trânsito, na esfera da sua competência, então, se ele vai aplicar a multa, é uma competência, se vai aplicar a suspensão ou a cassação, é outra. Julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Então, essa autoridade que aplica a multa vai julgar a consistência do auto de infração e vai aplicar a penalidade de multa. Está dentro da competência dela. Beleza? Essa aqui, que vai aplicar a suspensão, dentro da sua competência, pode julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade cabível. Então, nesse caso, na parte de suspensão e cassação, cabe à autoridade também analisar o auto de infração se a gente fizer a leitura do artigo 281 dessa forma. E dessa forma, a autoridade que aplica a suspensão e cassação, se entender que o auto de infração é nulo, dentro da sua competência, ela poderia deixar de aplicar a penalidade de suspensão ou de cassação. Talvez nem todos vão concordar comigo, mas é uma interpretação perfeitamente pertinente, uma vez que, com base no princípio da legalidade, o artigo 288 não foi expresso que ele se aplica somente para a penalidade de multa. Então, fica a dica, né? Quando o órgão fala que não adianta você abordar assuntos no tocante ao auto de infração, porque na suspensão e na cassação não é o momento. Não, esse não é o local adequado para você discutir os requisitos do auto de infração. Eu discordo, porque senão, olha o absurdo, nós temos o processo da multa, aí eles instauram a suspensão. Aqui o órgão vai ser o quê? Só um órgão meramente que vai chancelar o que foi discutido na parte de multa. Então, se um dia ocorrer a alteração no artigo 281, com base no princípio da legalidade, talvez nós vamos observar isso. Mas hoje, da forma como está disposto o artigo 281, ele não faz nenhuma ressalva de que aqui no processo de suspensão e cassação, nós não podemos abordar os requisitos do auto de infração. E como a lei, o CTB, no artigo 281, não faz essa ressalva, aí o Detran tem uma portaria, né, estabelecendo que o órgão não pode analisar esses requisitos. Essa portaria teria validade frente ao artigo 281 do CTB, com base na questão da hierarquia de normas, por óbvio que, em tese, eu entendo que ela não tem validade. E aí, se você argumenta alguma coisa aqui que diz respeito ao auto de infração, e isso não é analisado, em tese, nós temos aí uma situação de cerceamento de defesa, que pode gerar nulidade do processo.